Boa noite a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui em Jales, nessa casa em especial pela primeira vez, visitando a vossa região. Estamos desde quarta-feira percorrendo algumas cidades. Jales já estivemos na sexta, se eu não me engano. Estivemos também em Rio Preto, em Auriflama. Vejam como o espírito endividado anda, né? Amanhã estaremos encerrando essa nossa jornada, tudo bem, irmão? Em Votuporanga, no lançamento do nosso 98º livro. E esse livro, ele se reveste de muita expectativa, parecia que era o primeiro livro que eu estava lançando, e eu confesso que me gerou ansiedade, mas que curioso, o livro fala justamente sobre ansiedade. E o título da obra é Tenho Sede. Esse livro foi lançado pela editora Didier, do Centro Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga. É evidente que o fruto, o resultado da venda desses livros vão para a instituição e para as obras assistenciais. Por que esse título Tenho Sede? Tenho sede foram exatamente duas palavras que Jesus pronunciou na cruz, nas agonias da crucificação. Ele disse, tenho sede, e o soldado romano tomou de uma esponja, embebeu-a em substância vinagrosa, colocou na ponta da lança e aproximou dos lábios de Jesus. Refletindo hoje no meu trabalho como psicanalista, eu atendo pessoas adultas, mas a maior parte dos meus pacientes são adolescentes. Eu me deparo com uma sede coletiva da criatura humana. Eu me deparo com circunstâncias de angústias profundas, onde as pessoas aturdidas não conseguem administrar as suas vidas, não conseguem lidar com a demanda que o mundo exige hoje, de propostas de felicidade que a sociedade moderna vende. Então, a ansiedade é mais uma das distonias mentais, mais uma das enfermidades psíquicas desses tempos que nós estamos vivendo. Eu me recordo que em 2018, 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciava e alertava que a partir de 2020 a depressão se tornaria a doença mais incapacitante do planeta. Nós estamos em 2024 e, infelizmente, a depressão se tornou a doença mais incapacitante do planeta. Mas de onde vem essa verdadeira pandemia de desesperança? De onde vem esse aturdimento da sociedade e que nos atinge? Afinal de contas, as mídias que nós manipulamos, as redes sociais, as emissoras de TV, sempre nos bombardeiam com muitas informações e com situações que realmente acabam gerando alguma angústia. Então eu queria fazer uma pequena viagem no tempo para que a gente pudesse trazer uma reflexão embasada em bom senso, clareza, a fim de que a gente possa sair daqui essa noite refletindo na sede que experimentamos e naquilo que a gente pode fazer para minimizar os nossos sofrimentos e as nossas dores. Em 1923, foi fundada no Rio de Janeiro por Roquete Pinto, a primeira emissora de rádio do Brasil. Então, quando o rádio chegou ao país e foi a primeira mídia, digamos assim, para a comunicação, para notícias, para o lazer, porque existiam radionovelas, existiam também as propagandas e os comerciais. Já em 1923, quando essa rádio foi inaugurada, já começou-se a vender produtos. Então, era uma mídia na qual a família se reunia em torno do rádio. É interessante para os dias de hoje, quando a gente tem um smartphone e fala com as pessoas do outro lado do planeta instantaneamente, imediatamente a gente se comunica. Eu tenho uma filha que mora em Berlim, na Alemanha. Ela chegou a semana passada ao Brasil, mas faziam 4 anos e meio que eu não agarrava ela, Então, quando ela saiu lá no aeroporto em Guarulhos, eu atraquei nela que não queria largar. Tiveram que chamar o segurança
para me separar da minha filha, porque a saudade era muito grande. E em torno do rádio havia a comunicação, como eu disse, o lazer e o próprio comércio. Mas em 1950 chega no Brasil a TV. Já era um outro tipo de mídia. Também as pessoas ficariam em volta da televisão para poder ali, assistindo através daquelas imagens muito borradas, preto e branco, né? A TV a válvula, pudesse se manifestar já um tempo mais moderno. Então agora a propaganda não era mais apenas através do áudio do rádio, já era audiovisual. Na minha família tinha algo interessante, nós éramos em 8 filhos, meu pai trabalhava no Cais do Porto como maquinista de trem de carga. E todas as vezes que meu pai chegava na porta de casa, ele não trazia guloseimas porque ele não tinha dinheiro para comprar guloseimas. Mas a minha mãe nos obrigava a ir receber meu pai, como um gesto de atitude, de gratidão, pelo fato de ele dedicar-se e empenhar-se pelos cuidados da família. Na minha casa tinha um objeto estranho que eu não sei se vocês conhecem, se vocês vão lembrar. Pode ser que alguém aqui nunca tenha visto. Na minha casa tinha algo estranho, tinha uma mesa. Interessante, em volta da mesa tinham cadeiras. E nós nos sentávamos nas cadeiras para conversar. Não é estranho isso hoje? Uma mesa onde nós nos sentávamos para conversar. Hoje cada pessoa vive dentro de um universo virtual, no quarto, se comunicam pelo WhatsApp. Vem jantar, meu filho. Mas a sala da minha casa também era interessante. Haviam como que 3 sofás em U, e na frente tinha uma imagem de São Roque, que era o santo da cidade do meu pai. Meu pai nasceu em São Roque, no interior de São Paulo. Um dia, eu não me recordo, já na década de 60, que eu era menino, né? 60 e poucos, o meu pai chega e nós ouvimos o barulho do portão e corremos para recebê-lo. Mas ele vem acompanhado de 2 homens. Ele e esses 2 homens carregavam uma caixa enorme. Eles entraram e as crianças à volta e tiraram o coitado do São Roque e foi para a regra 3. Perdeu lugar na sala São Roque e entrou um aparelho de televisão. A partir daquele dia, nós começávamos dentro de casa a experimentar um lazer diferente. Os vizinhos vinham para casa e a sala parecia uma sala de cinema, assistindo a novela O Direito de Nascer, que durou 3 anos para acabar essa novela. Veja que sofrimento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que já havia uma outra mídia, e essa mídia, pela imagem, ela fascinava. Então, eu me sentava no sofá de casa e tinha um personagem que aparecia na tela da televisão e me encantava. Ele aparecia com um chapéu de cowboy norte-americano, montado num cavalo. Era a coisa mais linda. E de vez em quando ele levantava o cavalo, olhava fixo para a tela e nós ficávamos hipnotizados por ele. E ele dizia assim: venha para o mundo de Marlboro. E muita gente foi e morreu de câncer de pulmão. Houve uma transformação, e essa transformação se dá através da comunicação. Desde o rádio, passando pela televisão, depois veio a TV a cores em 1974, até chegarmos nos dias atuais, quando de posse de um aparelho como esse, qualquer criança de 10 anos, e quando eu faço palestras nas escolas ou em universidades, ou em eventos que não são espíritas, adultos me procuram dizendo: olha, o meu filho está assistindo filme pornográfico, ele só tem 9 anos. Foi a senhora que deu o smartphone para ele? Foi. E a senhora achava que ele ia usar o smartphone para ligar para quem? Nós estamos passando por um tempo de muita transformação. Hoje, você senta no sofá da sua sala e o mundo está presente ali.
Hoje o homem consegue saltar para a estratosfera, desejando chegar à Lua. Na Lua, criar uma base e da base explorar outros planetas. Hoje o homem consegue, em 2 anos, mergulhar no mundo microscópico e descobrir a cura de uma vacina para combater pandemias. O homem faz isso. O homem hoje é capaz de mergulhar no oceano, nas regiões abissais. Com equipamentos maravilhosos, ele sonda a intimidade do planeta. Mas esse mesmo homem não consegue conversar com o filho no sofá de casa e dizer para ele: eu te amo e você é importante para mim. Nós vivemos um tempo de ansiedades. Nós vivemos um tempo em que, ilusoriamente, cada vez mais, nós mergulhamos na falsa ideia de que conseguimos controlar a vida. Olha como somos tolos. Acreditamos também que nós conseguimos controlar o nosso semelhante, o nosso filho, que as pessoas vão ser aquilo que a gente deseja para atender às nossas necessidades, às nossas carências e, acima de tudo, os nossos conflitos. Então é evidente que a demanda do mundo hoje, que apresenta modelos ilusórios, comportamentais, que supostamente irão levar as pessoas à felicidade, causam e geram mais distonias psíquicas, mais enfermidades mentais. Então, a Organização Mundial da Saúde, todo ano, tem que criar CIDs novos, códigos novos, para poder ir classificando síndrome de pânico, depressão, ansiedade. Eu autografei um livro para um senhor ontem, um senhor, os cabelos todos grisalhos, ele me disse assim: eu sofro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas o que é a ansiedade? Será que é o desejo apenas da gente viver no futuro? Ou será que essa enfermidade ela é muito mais complexa, faz parte da história do homem, porque nós não podemos negar as emoções que nos caracterizam a condição humana. Então, é natural sentir raiva, mas não é saudável viver com raiva. É natural que você se ressinta quando a dor te aflige ou quando algum agravo violente a tua estrutura emocional. Mas não é natural e nem é saudável e nem é aconselhável viver ressentindo. Então as nossas emoções, elas são naturais. E tem gente que hoje, nos modelos apresentados nas redes sociais, as pessoas imaginam que você não possa ser triste, que você não possa demonstrar a tua carência, a tua fraqueza, a tua dificuldade. Todos nós carregamos uma cota de dor ou de lágrimas. Todos nós lutamos batalhas que não são nossas. Todos nós enfrentamos guerras e abraçamos guerras que não nos pertencem. E todos nós pegamos um pouco o mal do outro para nós. É importante pensar nisso. Porque no contexto que a sociedade moderna vende daquilo que é felicidade, existem urgências e emergências e todos estão submetidos. Desde as crianças, os adolescentes, os adultos e os idosos. Eu participava num congresso em Brasília, num congresso espírita, e conversava nos bastidores junto com o Alberto Almeida, e ele me dizia assim: Adeilson, você acredita que lá em Belém do Pará tem algumas crianças ligando para o CVV? Nossa, crianças ligando para o CVV? É. E o que elas dizem? Uma ligou para o CVV e disse assim: moço, pede para o meu pai parar de bater na minha mãe. A outra ligou e disse assim: moço, pede para minha mãe ficar em casa. Então é evidente que a gente precisa se debruçar, meus amigos, amigas, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que vão nos acompanhar depois pelas redes sociais. Que nós, nesse instante em que estamos aqui, em que a gente busca uma casa espírita,
não apenas para tomar passe, porque a função da casa espírita não é aplicar passe. A doutrina espírita é uma proposta educativa. A doutrina espírita precisa entrar no âmago do espírito, para despertá-lo, para ele se apropriar da própria vida. E aí sim, e aqui eu não estou falando mal do passe. O passe é uma terapia que nos ajuda a nos recompor energeticamente, harmonizando os nossos centros de força, também conhecidos como chakras. Acontece que se eu venho aqui e me harmonizo e não sei como manter a harmonia, o passe serve para quê? Não é? Então é um paliativo que tem o efeito limitado. Por isso que é fundamental que a gente, nesse momento, dê uma paradinha nas suas angústias, nas inquietações, naquilo que talvez não tenha corrido tão bem durante o seu dia, nas circunstâncias que lhe trouxeram até aqui, e você fala, eu vou lá na Grupo Esperança, Caminho da Esperança. Obrigado por me socorrer. Eu sabia que o mentor tinha vindo para me ajudar a soprar. No Caminho da Esperança, para a gente ter uma comunhão verdadeira com o sagrado. Mas a comunhão verdadeira com o sagrado passa pelo entendimento de que nós temos que fazer a nossa parte. Ok? No livro Tenho Sede, o título do livro é Tenho Sede e o subtítulo é O Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Você vai ler esse livro e vai ficar curado? Eu acredito que se você fizer a sua parte, você vai minimizar o problema. A ansiedade a gente vai ter sempre. É natural que a gente viva com ansiedade. Agora, o que nós fazemos com ela e o que a gente faz com o que as pessoas fazem conosco é que está a diferença. O peso que eu dou daquilo que o outro me diz e eu não gosto é que faz a diferença. O que eu procurei tratar nesse livro? Usando essas duas palavras de Jesus nas agonias da crucificação. Da nossa sede, da minha sede e da sua sede. Por quê? Porque nós estamos bebendo água salgada. Você já foi na praia e engoliu água no mar? Água salgada, quanto mais você bebe, mais sede você tem. Não é assim? Você pode sentar lá na praia, agora eu vou fazer uma provocação. Eu moro na Praia do Tombo, lá no Guarujá. Não me desejem que eu caia lá, que eu tenho um tombo, tá certo? Eu moro a uns 400 metros da Praia do Tombo. Se você for comigo lá para minha casa agora, para a gente conversar um pouquinho, eu vou te convidar a ir na praia. Eu vou te dar um copinho de 300 ml e eu vou levar um copinho. E a gente vai sentar e vai começar a beber água do mar. Nós vamos tomar o Oceano Atlântico inteiro e vamos ter sede. Porque a água salgada faz isso. Eu me deparo com pessoas que me ligam, pacientes, e dizem assim, Adeilson, passei a madrugada comprando. Aquele vazio existencial, aquela ansiedade, aquele processo de adoecimento psíquico é anestesiado no ato da compra. Então, nós tentamos, numa atitude exterior, numa prática exterior, dar saciedade, ter um sentimento de completude com coisas que não vão dar sentimento de completude. Quando eu falei da TV, da família, eu me recordei da pergunta 775 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec indaga as entidades venerandas o seguinte: quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Essa pergunta no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Resposta: recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Os laços familiares hoje me parecem que estão muito frouxos.
Quando eu falo de família, entenda-se qualquer tipo de família, ok? Qualquer tipo de família. Onde existe amor e respeito, para mim é família. Então a gente está enfrentando uma turbulência, uma agitação social grave, onde o número de suicídios cresce, onde os garotos e as garotas que não me conhecem, por exemplo, me procuram para falar quem eles são, porque os pais não conhecem os filhos que têm. Sabe por quê? Porque pai que só fala com o filho não conhece o filho. Para conhecer o filho, a gente tem que conversar. Conversar significa deixar ele falar e poder ouvir, mesmo aquilo que a gente não gosta. A gente vive um tempo delicado. Então, como para um adolescente que tem que passar no Enem, ou que tem que caber dentro de alguns modelos e de exigências, como é que a ansiedade não vai se estabelecer já desde a infância, onde a gente coloca a criança para fazer tudo e ela não tem tempo de ser criança. O adolescente também tem que cumprir compromissos, não tem tempo de viver a adolescência. Mas deixa eu fazer uma volta no tempo outra vez. Se nós formos lá no início do século XX, 1910, 1920, e você pedir para puxar a imagem no Google das crianças e dos adolescentes, você vai fazer uma descoberta. Você vai perceber que as crianças e os adolescentes, elas se vestiam exatamente iguais aos adultos. Sabe por quê? Será que era fashion? Não, não era fashion. É porque acreditava-se que as crianças eram mini adultos. As pessoas não acreditavam que a criança tivesse um sofrimento específico inerente à idade dela. Então, por exemplo, aqui em Jales, se tiver algum caso aqui, por favor, me fale, que eu gostaria de ver, para aprender, né? Vocês já viram alguma criança de 5 anos acordar e dizer assim para você: hoje eu acordei tão melancólica? Já viram? Pessoal, pode responder para acabar logo, vai? Já viram? Nem vão ver. Mas não significa que a criança não sinta melancolia. Você já viu algum adolescente dizer que está melancólico? Nem vai ver. Porque o adolescente também não sabe nomear os seus sofrimentos emocionais. Todos os senhores que estão aqui comigo e as senhoras, inclusive eu que estou falando, estamos entupidos de lágrimas que nós não choramos. Porque nos ensinaram a não chorar, principalmente os meninos. Homem não chora, engole esse choro. Você acha que isso tudo não contribuiu para a nossa insegurança emocional de hoje? Homens que não conseguem ser afetuosos, pessoas que não conseguem ser amáveis, afáveis, entupidas de lágrimas e de conflitos? É verdade, meus amigos. Essa é a nossa realidade. Os nossos pais sangraram em cima da gente. Vamos condenar nossos pais? Não. Nós também sangramos em cima dos nossos filhos. Os nossos avós sangraram em cima dos nossos pais. Eu estou falando de um processo de desenvolvimento civilizatório, que é aprender que, dependendo da faixa etária de cada um tem dores próprias. A criança tem dores próprias, o adolescente tem dores próprias. Quando você chega na minha idade, que você percebe assim, caramba, eu tenho mais passado do que futuro. Se você não construiu uma história na sua vida que lhe dê uma segurança relativa no campo emocional, você fala, daqui a pouco eu vou virar a curva e ninguém vai mais me ver. O que eu construí na minha vida? Isso causa sofrimentos emocionais específicos. Então é claro que quando a gente busca ajuda na casa espírita, nós precisamos entender, em primeiro lugar, você é um ser integral, ensina Joana de Ângeles. Você não é só espírito, você é corpo, você é estrutura psicológica e emocional. Não adianta ir só para a academia ficar sarado.
Não adianta ficar só aqui tomando passe e rezando. Não adianta. Nós precisamos cuidar do ser integral que somos nós, que se manifesta na Terra, no corpo, pela mente e em espírito. Então, essas três instâncias, elas precisam estar equilibradas. Cuidar do corpo, cuidar do espírito e cuidar da mente, para não se acreditar apenas no intelecto, que nós nos tornaremos um dia PhDeuses. Essa é a dificuldade de nós compreendermos hoje. Então, é preciso estabelecer uma conexão com a vida em que nós possamos compreender, olha, eu não tenho condições de fazer tudo. Eu não sei resolver tudo. Tem coisas que eu tenho que dizer, pedir ajuda. Eu estou precisando de ajuda. Me ajude, por favor. Por que alimentar um personagem supostamente onipotente que tem que resolver tudo e atender todas as demandas? E aí, quando eu comecei a escrever esse livro, Tenho Sede, eu comecei a escrever sobre a ansiedade dos personagens do Evangelho. Vocês acham que os personagens... Alô, alô, alô. Durou pouco essa bateria, hein? Vocês acham que os personagens do Evangelho experimentaram ansiedade? Minha gente, pode participar, porque eu fico com a impressão que eu estou falando só com desencarnado. Não dói, fica mais agradável, não é? Talvez vocês não estejam acostumados, mas podem responder. Tá bom? Certo? Os desencarnados responderam. Podem responder os encarnados agora, certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos continuar. Eu sei que o assunto é denso, não é fácil, porque nós temos as nossas lutas, né? As nossas dores, mas a gente tem que ir dando uma amenizada no tema. Então nós pensamos que esses personagens do Evangelho, eles também sofriam de ansiedade. Por exemplo, a gente pode citar aqui a ansiedade de Zaqueu. Vocês conhecem Zaqueu? Aquele publicano que subiu na árvore para ver Jesus? Conhecem, né? Será que Zaqueu estava ansioso? Estava, né? Ele estava ansioso. Jesus ia passar ali. Primeiro que ele não se achava digno de chegar perto de Jesus. Como nós somos inocentes, nós não temos amor o suficiente para entender que nós somos filhos de Deus. Zaqueu acreditava que não podia chegar perto de Jesus. Tinha muita gente, então ele decidiu-se a subir na árvore. Vocês conhecem Bartimeu, o cego de Jericó? Conhecem? Bartimeu, ele era cego e ouviu falar que Jesus ia passar justamente na estrada em que ele pedia esmola. Será que ele ficou ansioso? Meu Deus, ansiosíssimo. Maria de Magdala, uma mulher com transtornos graves, delicados. Uma mulher que foi levada até Jesus na Humberto de Campos. É uma passagem que todos conhecem, mas sempre nos comove, porque foi um esforço do autoencontro, né? De uma mulher que vivia dizendo sim para o mundo e não para si mesma. Será que você está dizendo muito sim para o mundo e muito não para si? Não precisa me responder, é para pensar. Quando a gente diz muito sim para o... Posso descer? Quando a gente diz muito sim para o mundo e não para nós nos afastamos da nossa essência, meus amigos. Nós nos abandonamos. Tem um livro que eu lancei em 2018, que eu conto nas palestras, na Bienal do Livro de São Paulo, que se chama Inimigo Íntimo. Nesse livro tem essa frase que diz assim: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é da casa de alvenaria, é da sua casa interior.
Há quanto tempo você está se abandonando? Há quanto tempo que você não é quem você é em essência e você representa um personagem? Processo de ansiedade. Eu acordo pela manhã, eu tenho um compromisso. Dependendo do compromisso, eu tenho que ir com um estado emocional diferente. Então veja que é evidente que nós temos que ser responsáveis pelos nossos compromissos. É evidente que nós devemos buscar o melhor para a nossa vida. Mas como é que você está por dentro hoje? Se nós estamos aqui, é porque a gente está com sede. Mas não é da água salgada, da ilusão que o mundo vende. Nós estamos com sede da água que sacia. A sede que Jesus ofereceu à mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Ele pede água 2 vezes no Novo Testamento. A primeira, quando ele se senta à beira do poço de Jacó. Será que não está funcionando? Não. Ok? Pessoal, eu vim do Guarujá. Deixei minha prancha de surf lá. Vou falar até as 10 da noite, então. Não vai, viu, pessoal? Calma que não vai acontecer isso. A gente está brincando para deixar o assunto leve. Quando ele olha para a mulher e pede água a ela, na verdade ele não está pedindo, ele está oferecendo. Nas agonias da crucificação, quando ele diz novamente, tenho sede, ele deixa para nós, há mais de 2000 anos, ecoa da Palestina até os nossos corações a mensagem de que o Evangelho é água viva. Mas não se preocupe, não pense como Zaqueu. Eu não sou digno. Você é digno sim. Talvez alguns homens te digam que não para te manipular. O teu DNA é divino. Você é o maior investimento de Deus na Terra, querido. Você é o maior investimento. O que a gente precisa é despertar e parar de terceirizar para os outros a responsabilidade dos nossos problemas. Eu não sou feliz porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu filho, minha filha. Isso é terceirização. É deixar de tomar a vida nas mãos. Muitos dos personagens do Evangelho estão próximos de nós. Nós temos um pouco de Zaqueu. Nós temos muito de Maria de Magdala. E nós nos prostituímos quando vendemos os nossos sonhos e as nossas esperanças por aquilo que o mundo está vendendo e a gente aceita se abandonar. Quando Jesus pede água para a mulher samaritana, ela se volta para ele, mas tu és judeu, os judeus não falam com os samaritanos, porque da Samaria não saía nada que prestasse, segundo a história da época. Hoje, nós somos os samaritanos. Nós, eu e você. Nós somos os samaritanos e ele está olhando para nós. Dá-me de beber. Se beberes da água que eu tenho para te oferecer, tu jamais terás sede. Então ela ficou espantada. Senhor, me dá essa água aí, porque eu não quero mais ter sede. E ele disse assim, se beberdes dessa água, tornar-te-ás uma fonte. Tornar-te-ás uma fonte. Então a gente tem Chico Xavier, é uma fonte. Não é assim, pessoal? É uma fonte. Divaldo Franco e outros médiuns, outros trabalhadores. O Papa Francisco também é uma fonte. Não é? A Monja Coen é uma fonte. E aí eu não paro apenas na questão religiosa. O professor Cortella é uma fonte.
Então são pessoas que dentro do seu universo estão semeando o bem, o amor e a paz. Eu convido vocês a conhecer, né, essa obra, que eu vou repetir, é Pro Maria de Nazaré, de Votuporanga. Vocês conhecem Maria de Nazaré e Votuporanga? Pessoal, está tudo bem? Vocês conhecem Maria de Nazaré? Conhecem? Maria de Nazaré é uma obra tão relevante quanto essa, só que ela é um pouquinho maior, né? É uma quadra inteira de assistência social, de educação. Amanhã nós estaremos lá às 20 horas lançando o livro. E a editora fica lá. Então, o fruto desse trabalho vai para Maria de Nazaré. E eu te convido a conhecer um pouquinho. Você acha que Maria de Nazaré experimentou algum processo de ansiedade? Experimentou. Imagine você que é mãe, dizerem assim, olha, o rei Herodes vai pegar teu filho e matá-lo. Ela ficou ansiosa, ela teve que fugir. Não é? E Jesus? Será que Jesus experimentou ansiedade em algum momento? Que pergunta difícil, né? Essa. Mas está lá narrada pelo evangelista esse trecho em Lucas. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Na hora em que você está com provas difíceis na tua vida, essas provas, essas lágrimas que você sabe que só você chorou, Deus também manda um anjo do céu a inspirar, fala lá na acústica da tua alma, não desanima, continua. Ou o Sirineu, que vem, pega a tua cruz, carrega por alguns metros e te devolve. Porque é nossa, né? Nossa cruz. Estando angustiado, essa é a fala de Lucas, tá, pessoal? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo de 42 a 44. É normal sentir ansiedade, mas a gente tem que conversar muito seriamente, entender que nós não temos controle sobre a vida, nem sobre as pessoas. Mas a gente pode ter controle naquilo que as pessoas nos causam. Então tome cuidado para você não ser sequestrado emocionalmente todos os dias. Você está bem? De repente dá bom dia ou boa tarde para a pessoa e a pessoa te diz, bom dia por quê? E se você não tomar cuidado, você entra naquela vibração e a pessoa acabou te sequestrando, tirando aquele momento que você estava em paz. Veja que o trabalho é nosso, é sempre nosso. Somos sempre nós que devemos estar atentos, até quando a gente encontra aquela pessoa, às vezes, no corredor de casa. Aquela pessoa que está dentro de casa e que pode não estar bem. Pai, mãe, marido, esposa, filho, filha. E Maria Dolores diz assim para a gente, um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa. E auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem.
A dor no tempo varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. E a gente, no encaminhamento do final desse nosso encontro, antes de deixar a mensagem final, eu tenho 98 livros publicados, né? Começarei a falar dos 98 agora, espero acabar antes das 11. Brincadeiras à parte, o que me trouxe aqui hoje, além do carinho da minha irmã, que nos permitiu estar com vocês, é o lançamento desse livro, que é o 98º, mas esse mês ainda eu lancei o 97º, pela Federação Espírita Brasileira. Como eu escrevo muito para adolescentes, eu tenho livro para adolescentes também, esse aqui é Carta aos Jovens. Temas dos dias de hoje, que eu falo pela primeira vez em uma obra sobre Jesus para os adolescentes que vivem hoje. Assuntos que interessam a eles. Ok? Tem outras obras ali fora, é claro que eu não vou ficar falando. O Inimigo Íntimo, que eu disse, me referi, que é a minha escrita como psicanalista e também como espírita, quando eu falo dos inimigos que a gente fica alimentando todos os dias, os monstrinhos que a gente dá ração, todos os dias alimentando a convivência com eles. E essa obra, que eu não tenho vergonha de afirmar, toda casa espírita deveria ter, né? Não é presunção, é conhecimento da realidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, eu escrevi 28 histórias infantis, uma para cada capítulo. Então você pode fazer o Evangelho com a sua criança, libertá-la do sofrimento de você ler o livro de Kardec e perguntar o que ela entendeu, coitado. Né? Porque aqui vai ter uma história correspondente. Essa história aqui da estrelinha eu conto nos congressos. Quando eu conto essa história, a editora põe a mão na cabeça porque o livro acaba. Então vocês estão convidados a conhecer esse livro, outros livros. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, no Instagram, Adeilson Salles Oficial. A gente faz uma live todos os dias ao meio-dia, reflexão do meio-dia, lá pelo Instagram, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem que não poderia ser diferente do que traz esse livro Tenho Sede. Nós temos uma mensagem belíssima, que é o Evangelho, que não é para nos tornar santos, tá certo? Esqueça essa presunção de querer ser santo. Procure ser mais humano. Mais humano. Procure dar um sentimento de pertença às pessoas com as quais você se relaciona. Sabe o que é dar um sentimento de pertença às pessoas? É quando alguém falar com você que está com problema, você parar para ouvir, não contar o seu. Não dizer que o seu é maior. Não dizer que você passou por coisa pior. Pode ser uma unha encravada pelo teu olhar, mas para a pessoa pode ser uma fratura exposta. O coração dos outros é terra que ninguém pisa. Se nós não conseguimos pisar e sondar o que se passa no coração das pessoas, nós podemos fazer a diferença, deixando que os outros falem. Converse. Pare de representar um papel de infalível como pai. Olhe para o seu filho e entenda que ele não veio ao mundo para responder por tudo aquilo que você quer e que ele não vai ser o que você quer. Isso é muito importante. Os adoecimentos nascem da falta de sentimento de pertença. Um adolescente que não se sente pertencente ao grupo, quando ele diz, eu estou triste, e dizem para ele que é frescura, você abre uma barreira com seu filho, ele nunca vai te procurar para falar das dores dele. Talvez eu não tenham ouvido ou escutado as suas dores ou as minhas. Não por maldade, por limitação. Esses tempos de tantas angústias também são tempos abençoados. São tempos de esperança. São tempos para que a gente possa viver uma vida nova. Mas a gente tem que largar
as bengalas e as muletas psicológicas nas quais nós nos agarramos há tanto tempo, sempre com uma desculpa, sempre responsabilizando alguém, deixando de lado a parte que nos cabe nas lágrimas que nós choramos. Qual a parte que lhe cabe na lágrima que você chora? É bom responder, refletir, pensar. Porque o tempo novo já chegou. E você sabe que toda reforma mexe e bagunça tudo. É o que nós estamos vivendo hoje na condição do planeta de uma maneira geral. E eu peço a Deus que abençoe você, o seu lar, a sua família. Que você tenha lucidez para mudar tudo aquilo que você pode mudar. E sabedoria para aceitar tudo aquilo que você não pode mudar. Mas que a gente caminhe para um tempo novo. Um tempo em que a gente tenha orgulho, erga a cabeça e diga: eu vou me apropriar do meu DNA divino, porque eu sou filho de Deus e construirei a minha história. Não desanime. Eu disse no começo, não lute batalhas que não são suas. Estabeleça limites nas suas relações. Quem não estabelece limite nas relações vive sendo colonizado pelos outros. Quando eu falo estabelecer limite, é estabelecer limite com mulher, com filho, com esposa. Eu não estou dizendo para você dar as costas, estou dizendo para você estabelecer limites. Limites manifestam respeito dentro das nossas relações. Que cada um possa, então, caminhar tentando saciar a sede do amor que Deus tem para cada um de nós nessa vida. Às 9, né? Ela está mandando estender, mas vocês não merecem isso, né? Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas nós vivemos, para a mesma luz volver. Nós buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza, à sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando, no chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. É o escopro dos escultores que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor. Quem não conhece a dor? É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu autor. E o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz.
É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem aprendiz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e o amor semeia. Nas fainas do evolutir terás a ventura que anseias nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é uma luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muita paz.